No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas bem interessantes para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do diabetes descompensado. O que quer dizer exatamente isso? Falaremos também a respeito do pão integral. Será que o diabético pode comer pão integral no seu lanche, no seu café da manhã? E também falaremos a respeito dos caminhos que o diabético tipo 2 deve trilhar para poder reverter o diagnóstico. Como que a gente consegue diminuir a glicada e diminuir a necessidade em ter que tomar medicamentos para poder controlar o diagnóstico de diabetes. 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, o que quer dizer diabetes descompensada? Fale valores por gentileza. E a resposta é que um diagnóstico de diabetes descompensado é quando o paciente não consegue manter bons níveis de hemoglobina glicada. É claro que a gente vai ter várias definições, algumas pessoas vão defender de uma forma, outras vão defender de outras, porém eu vou explicar aqui o básico. Dessa forma você consegue adaptar a sua realidade. Então, quando um diabético está descompensado, é quando a glicada está acima de 9, 10, 11, 12, que vai equivaler aí uma média de glicemia diária, ou seja, nos últimos 3 meses a sua glicemia sempre ficou acima de 200. E manter uma glicemia, ou seja, glicose na corrente sanguínea acima de 200 por longos períodos, poderá trazer sérios danos para a sua saúde, que são as famosas complicações. Então, se o paciente está sempre com 300, 400, 500 de glicemia por 2, 3, 4 anos, muito provavelmente ele vai desenvolver algumas complicações que são, entre aspas, clássicas de diabéticos descompensados, que é a neuropatia diabética, que são problemas nos nervos, principalmente dos pés e também das mãos, onde esses nervos vão sendo danificados, gerando dormência, causando dor, desconforto e assim por diante. Também pode causar o pé diabético, é quando o paciente que está com a glicose muito alta não consegue ter um processo de cicatrização eficiente, ou seja, aquele machucadinho entre os dedos dos pés não cicatriza e ele vai somente abrindo, vai necrosando o tecido, a pele vai apodrecendo, podendo levar à amputação, que é uma outra gravíssima complicação de um diabetes descompensado. E isso pode acontecer com uma glicada de 10, de 11, de 12 por longos períodos. Outra complicação que é muito grave e que acomete bastante também os diabéticos é a retinopatia diabética, devido ao excesso de glicose circulante por toda a corrente sanguínea, vai também para a retina, podendo levar à cegueira principalmente. Então, a retinopatia diabética pode causar a cegueira em diabéticos descompensados. Outra complicação gravíssima é a nefropatia diabética, que aí, devido ao excesso de glicose que está na sua corrente sanguínea, que passa pelos nossos rins, que precisam filtrar as impurezas, filtrar o excesso de glicose no sangue, vai sofrendo danos cada vez mais. E a partir do momento que esses danos vão se aumentando, os rins tendem a ficar com o funcionamento comprometido, ou seja, ele vai sofrendo uma insuficiência renal. E a partir do momento que essa insuficiência renal ela se inicia, pode levar o paciente diabético a iniciar uma hemodiálise, ou seja, o paciente precisa ir ao hospital para poder fazer a hemodiálise, pois os rins já estão parando. E a partir do momento que os rins
podem parar, pode levar à morte também. Então é muito importante que você entenda de uma vez por todas. Diabetes descompensada é quando você está com a glicemia sempre alta, com uma glicada muito alta e não cuida, não consegue acertar os medicamentos, não faz uma alimentação inteligente, não pratica atividade física e infelizmente essas complicações podem ser uma realidade não tão distante assim. Então, se você quer ficar livre dessas possíveis complicações, você precisa melhorar o seu tratamento, procurar um médico para poder te orientar, seguir as dicas aqui do canal, melhorar a alimentação, começar a praticar aquela caminhada, começar a se cuidar cada vez mais e assim ter saúde para poder aproveitar o próximo ano que está chegando e assim por diante, tá ok? Minha pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, sou diabética tipo 2, posso comer uma fatia de pão integral com ovo e queijo no café da manhã? E a resposta é que sim, você até pode comer uma fatia de pão integral. O grande segredo, a grande dica para essa pergunta é: não exagere nas quantidades de pão integral, pois, apesar de ser integral, ele possui carboidratos. Porém, a vantagem é que ele também possui fibras e evita um pico de glicemia. A minha dica é: coma apenas uma fatia de pão integral e, como se você tiver mais fome, adicione 2 ovos ou adicione uma fatia maior de queijo, aí você vai ter um café da manhã inteligente. Outro ponto importante é, não adianta nada você comer o pão integral de uma forma inteligente, adicionando proteínas, boas fontes de gordura, se no almoço, no lanche da tarde, no jantar, você acaba não controlando a sua alimentação. Ou seja, no almoço você exagera nos carboidratos, come arroz, come batata, come macarrão, come lasanha e assim por diante. No lanche, acaba comendo aquele bolo de chocolate, aquele bolo de coco. No jantar, acaba comendo aquela lasanha e assim por diante. Você até pode comer uma fatia de pão integral, desde que você faça a sua parte também nas outras refeições do dia, pratique atividade física e, se for o caso, se o médico prescreveu, tomar os medicamentos conforme ele prescreveu, nos horários corretos, nas dosagens corretas, aí você não vai ter maiores problemas. Uma dica extra é: monitore a glicemia, ou seja, meça a glicemia quando você acordar e 2 horas após esse café da manhã. Se você já está amanhecendo, por exemplo, com uma glicemia perto de 100, 90 e ao tomar esse café da manhã 2 horas após, você mediu sua glicemia e ela estava em 120, 115, aí você pode continuar fazendo essa refeição sem maiores problemas. Porém, se a sua glicemia já amanhece alta e quando você come esse café da manhã ela fica mais alta ainda, ou seja, amanhece em 140 e depois do café da manhã vai para 170, 180, aí você precisa rever os seus hábitos de vida e começar a encaixar novas estratégias, melhorar a alimentação, praticar aquela caminhada, aquela musculação e assim por diante, para dessa forma acertar a sua glicemia e ganhar mais saúde, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, qual o caminho para tentar reverter o diabetes tipo 2? Essa pergunta é muito boa, pois o caminho mais seguro para reverter a necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar um diagnóstico de diabetes tipo 2 é através da manutenção de bons hábitos para a sua vida. Ou seja, uma alimentação equilibrada com a diminuição de carboidratos, diminuir o consumo de industrializados, descascar mais os alimentos ao invés de desembalar, praticar uma atividade física regularmente, ou seja, uma caminhada todos os dias já ajuda muito. Manter um bom peso corporal para poder reduzir a resistência à insulina e, até o momento, se o seu médico prescreveu algum medicamento, tomar os medicamentos conforme o médico prescreveu. Ou seja, se ele pediu para você tomar todos os dias o Glifage na hora do almoço, que você faça conforme ele pediu. E se você fizer isso ao longo de 1 ano, você vai
diminuindo o peso corporal, diminuindo a resistência à insulina, vai ganhando mais saúde, tende a ganhar mais vitalidade, ganha uma massa muscular magra melhor devido à alimentação, à prática de alguma atividade física e, aos poucos, você vai perdendo a necessidade em ter que utilizar medicamentos para poder controlar a sua glicose. Ou seja, você encaixa o seu organismo de uma maneira tão forte, tão firme, que você consegue, através da manutenção dos seus hábitos, manter a sua glicose, a sua glicada bem controlada somente através desses bons hábitos, sem ter que tomar glifage e assim por diante. Então, o caminho é esse. Não existe atalho, não existe nada que vai causar essa mudança de uma forma milagrosa, e sim através de trabalho duro, de consistência, de persistência, e a partir daí você ganha o melhor que a vida pode te dar, que é saúde, para você aproveitar a sua família, aproveitar os seus filhos, aproveitar os seus pais e assim por diante, com saúde, com qualidade de vida, e a partir daí sem a necessidade de ter que utilizar medicamentos. E aí, aos poucos, com o passar do tempo, você pode comer alguma coisa para poder, entre aspas, matar a saudade sem estragar o controle da sua glicose. Então, o meu caminho que eu posso oferecer para você é esse: consistência, persistência, inteligência, saber escolher como se alimentar, deixar alguns alimentos de lado, industrializados, chocolates e assim por diante, e aos poucos mudar o seu ambiente, deixar o ambiente mais leve, que vá favorecer também você a fazer boas escolhas e assim você conseguir reverter a necessidade em ter que controlar o seu diagnóstico de diabetes através de medicamentos. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para falarmos de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar o @ aqui embaixo, então vai lá, me segue. Eu solto uma caixinha de perguntas, você manda a sua pergunta e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal e falo de uma forma mais aprofundada, mais exemplificada, para poder facilitar o seu entendimento a respeito do mundo do diabetes. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações, de compartilhar os vídeos, pois a partir do momento que você compartilha, o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e ele espalha para cada vez mais pessoas. Então, para você não custa nada compartilhar lá no grupo do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, e assim o canal continua evoluindo sempre, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos para continuar aprendendo cada vez mais. Hoje é dia 24, então eu desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que você saiba fazer boas escolhas aí na sua ceia de Natal e que no dia seguinte possa retomar com os bons hábitos para a sua saúde, tá ok? Um forte abraço e fiquem todos com Deus.